saúdo a todos com a paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar, por favor. Glória a Deus. Estamos na presença do Senhor. Gostaria aqui, irmãos, eu vou tirar a máscara, mas eu pedi autorização do pastor, viu? Não é porque eu sou rebelde, não. Então, se o pastor falasse que não, eu não tiraria. Então, ele me autorizou, irmãos, e eu peguei já Covid, então eu tenho dificuldade de falar com a máscara, fora que embaça, irmão, já não me enxergo bem, de óculos. Aí quando embaça, aí que o A eu confundo com B, o B com C, aí já viu, irmãos, aí não dá certo, né? Então, eu vou tirar aqui, não tem ninguém aqui na minha frente, a distância tá mais de 2 metros, eu creio que 2 metros aqui, então por esse motivo eu vou tirar aqui, tá bom? Com autorização do pastor. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos um texto que o Senhor colocou no meu coração. A versão é NAA, Rafael, essa versão que eu tenho usado. Fala sobre o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, em que Jesus ele fala a respeito do caráter, dos deveres, dos privilégios e do destino daqueles que pertencem ao reino de Deus. Eu gostaria de falar sobre as bem-aventuranças. Alguns teólogos dizem que as bem-aventuranças, né, é a consequência da conversão na vida do crente. As bem-aventuranças é a consequência da conversão na vida do crente. E nós vamos ver essa consequência. Mateus capítulo de número 5, vamos ler do 1º até o verso de número 12. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Que sermão! O mais belo sermão da Bíblia é esse. É este sermão de Jesus. Essa palavra bem-aventurados, irmãos, ela refere-se ao estado daqueles que foram abençoados, alcançados pela salvação em Cristo. A NVI, no rodapé, está escrito assim, ó, como são felizes. Pode olhar aí, quem tiver com a NVI no rodapé, como são felizes. E Jesus começa a dizer, ensinar aos seus discípulos, começo do ministério de Jesus, Jesus ali começa na Galileia, opera vários milagres, as pessoas começam a seguir Jesus, e Jesus chama, vai para o monte, em particular ele ensina para os seus discípulos. O ensinamento de Jesus, o primeiro ensinamento de Jesus é como vocês são felizes. E por quê?
porque vocês são pobres, pobres de espírito. Jesus aqui, irmãos, não estava se referindo a uma pobreza financeira, mas aos pobres de espíritos. O que é pobre de espírito? É aquela pessoa que ela não tem nada, ela não possui nada que possa oferecer para Deus, para herdar o reino dos céus. Ela não possui absolutamente nada. E quando isso acontece na vida do homem, quando o homem se torna pobre de espírito, quando o homem ele reconhece que em si mesmo ele não tem nada que possa oferecer para Deus, isso acontece, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele abre os nossos olhos espirituais e nós passamos a enxergar o nosso estado miserável, pecador, pobres de espírito. Mas Jesus, ele deixou bem claro: felizes são os pobres. E a igreja do Senhor, ela é pobre de espírito, e somos pobres de espírito. O reino de Deus, irmãos, ele não pode ser alcançado através de qualquer esforço, baganha, talento, mano. Pastor Júlio falou aqui, não pode. Os religiosos achavam que poderiam alcançar o reino de Deus pelos seus esforços, pelo seu talento. Mas Jesus deixou bem claro: não, é pela graça. E isso, irmãos, nos leva a lágrimas. Saber que eu sou pobre de espírito, saber que Jesus me tirou de um charco de lodo, perdoou os meus pecados, sem eu merecer. Você morreria por alguém que não merecia, que não merece. Você socorreria alguém que não merece. Jesus me socorreu, Jesus socorreu você, por isso que nós somos pobres de espírito. Isso nos faz chorar. Por isso que o crente ele anda com isso aqui, ó. Saber que eu sou pobre de espírito me faz chorar. Porque eu não merecia estar aqui. Você não merecia estar aqui. É por isso que o amor de Cristo nos constrange. Este amor nos deixa envergonhados. Ficamos envergonhados, irmãos, em saber que somos tão pecadores e Deus é santo. E a segunda bem-aventurança é: felizes são os que choram, porque serão consolados. Esse é o choro de arrependimento. É um choro por causa das nossas fraquezas, por causa dos nossos pecados. Choramos pois não temos nada de bom em nós mesmos. Choramos por reconhecer que nós somos pobres de espírito. Eu dobrei os meus joelhos ali e chorei. Porque o Senhor, irmãos, me alcançou com um milagre tal. O milagre da salvação. Isso me faz chorar até hoje.
Quantos já não choram? Os religiosos não choram porque eles são pobres de espírito. Eles não choram. Eles são orgulhosos de espírito. Se você chamar um religioso de pecador, eu falei isso na escola dominical, ele pega uma pedra e ataca na sua cabeça. Quem é você para me julgar? Você não é melhor do que eu? Só porque você vai na igreja? Só porque você diz que é crente? Você está falando que eu sou pecador? Todos pecaram. Todos pecaram. Por este motivo choramos. Mas, irmãos, a terceira bem-aventurança que o Senhor Jesus aqui diz para os seus discípulos é: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Somos pobres de espírito, choramos, mas precisamos ser mansos, humildes. O cristão precisa ser humilde. Salmo 37, verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor: mas os mansos herdarão a terra, e terão alegria na abundância de paz. Mateus, capítulo de número 11, verso de número 29, tomem sobre vós, palavras de Jesus, o meu jugo, e aprendem de mim, porque sou manso, humilde de coração. Humilde de coração, não é de aparência não. E vocês acharão descanso para a sua alma. O crente que nasceu de novo, ele é humilde, ele é manso. Jesus, ele fala em um contexto, irmãos, onde para se conquistar uma terra, não era com mansidão, era com violência. Para herdar uma terra com mansidão, vai perder na hora. Aí Jesus disse para os seus discípulos: não, vocês precisam ser mansos, humildes para herdar a terra. Para estar comigo, vocês precisam ser humildes. Você é humilde? Ou você bate no peito? Não. Eu vou herdar o reino dos céus porque eu comprei a minha parte. Por causa das obras que eu faço. Por causa do meu talento, eu falo bem. Todos os dias estou na igreja. Eu participo do grupo de oração. Eu sou dizimista. Eu sou pobre de espírito. A igreja do Senhor, ela é feliz, porque ela reconhece que ela é pobre de espírito. A quarta bem-aventurança aqui, irmãos, que Jesus cita, no verso de número 6, diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha. O crente, irmãos, que nasceu de novo, ele tem fome e sede da presença de Deus. A nova tradução da linguagem de hoje, no verso de número 6, olha como está escrito: felizes os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele os deixará completamente
completamente satisfeitos. O crente, a nova criatura, ela tem fome, sede da presença de Deus. Ter fome e sede da presença de Deus é uma consequência da conversão na vida do crente. Ele tem fome pela palavra de Deus, ele tem fome e sede pela palavra de Deus. Isso é uma consequência da conversão. A palavra do Senhor é justa, a palavra do Senhor é reta, a palavra do Senhor ela é pura, a palavra do Senhor é um tesouro precioso. Você tem fome e sede da presença de Deus. Você tem fome e sede da palavra de Deus, ou a sua fome por Deus cessou? Quando a nossa fome por Deus cessa, morremos espiritualmente. Quantos mortos, irmãos? E aqui é espiritualmente, dentro das igrejas. Fome e sede por fazer a vontade de Deus? Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Se a tua fome, se a tua sede por Deus está cessando, clame. Peça socorro ao Espírito Santo de Deus para reacender a chama dentro do seu coração. Talvez você esteja precisando, necessitando de um sopro do Espírito. A brasa está aí, mas com o sopro do Espírito vai acendê-la. Sopra, Senhor, sopra na minha vida, sopra, Senhor. Eu preciso ter fome e sede, irmãos, de justiça, de fazer a vontade de Deus. A quinta bem-aventurança, no verso de número 7, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é você sentir a dor do seu próximo. É você ter compaixão. Eu coloquei aqui, ser misericordioso é ter um coração mole diante do sofrimento e da necessidade dos outros. E tem uma parábola que o Senhor contou para um mestre da lei, que é a parábola do bom samaritano. Esse mestre da lei, ele se levanta com o objetivo de pôr Jesus à prova. E ele faz uma pergunta para o Senhor Jesus: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: o que está escrito? Como você entende? Ele fala: Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, parabéns, faça isso e viverás. Aí ele, querendo se justificar, ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Olha, certo homem descia de Jerusalém para Jericó,
quando ele foi pego pelos salteadores. Os salteadores roubaram as suas roupas, tudo dele, espancaram ele e deixaram ele meio morto, quase morto. Por casualidade, um sacerdote passava neste mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. Um levita passou também de largo. Porém, um certo homem que seguia o seu caminho, samaritano, vendo aquele homem, foi ao encontro dele, curou as feridas daquele homem, tirou o azeite, colocou ele sobre o seu animal, levou ele numa hospedaria, dormiu lá. No outro dia, pegou 2 denários, um denário vale um dia de serviço, 2 dias de serviço, deixou lá para o hospedeiro e disse: olha, cuida dele. Se ele precisar de alguma coisa, pode comprar. Se esse dinheiro não for suficiente, eu vou passar aqui. Quando eu passar aqui, eu acerto as contas. Aí Jesus faz uma pergunta para ele: desses 3 homens aqui, qual foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aí o mestre da lei, o que ajudou? Aí Jesus disse para ele: vá, faça o mesmo, seja misericordioso. A igreja do Senhor, ela é misericordiosa. Precisamos olhar para o nosso próximo com olhos de compaixão, com olhos de bondade. Jesus, irmãos, ele olhava para as pessoas com compaixão, não com violência, irmãos, não com ódio. Se você está olhando com o seu irmão com ódio, irmãos, peça misericórdia para Deus. Tem algo que precisa arrumar aí. Se você não consegue olhar para o seu irmão, tem algo de errado. Porque a igreja do Senhor é misericordiosa. Jesus, irmãos, ao ver uma multidão que ouviu o seu discurso, Jesus ensinou essa multidão o dia inteiro. Quando Jesus ele viu ali que eles estavam famintos, olha, irmãos, Jesus ficou preocupado com aquela multidão que estava faminta. Ele teve compaixão, falou: não, eu não vou despedir essa multidão de jeito nenhum com fome. Senhor, mas não temos pães. Vão procurar, dão um jeito. Achou um menino. Felipe traz um menino. Tem um menininho aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Dá aqui na minha mão. Te agradeço, Senhor, por estes pães. Agora pode distribuir. Corta um pedaço de pão, dá para o Júlio. Mas continua o pão aqui. Corta, dou para o pastor Isaías. Mas continua um pedaço aqui. Precisamos ser misericordiosos, irmãos, porque alcançaremos misericórdia. A 6ª bem-aventurança é: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Olha, limpos de coração. Isso fala de uma pureza de dentro para fora, que é uma consequência da conversão. Não é isso que o Espírito Santo fez conosco? Nos limpando de dentro. Começou lá dentro. Os limpos de coração, irmãos, jamais satisfarão os desejos da carne. Não andam segundo as vontades da carne. Eles andam segundo a vontade do Espírito Santo. Os limpos de coração verão a Deus. Veremos a Deus, irmãos.
teremos o privilégio de ver a Deus, de estar com Deus, de receber um abraço do nosso Senhor. Será um dia maravilhoso. E oxalá se fosse hoje, agora. Se fosse agora. Veríamos o Senhor. Agradecíamos ao Senhor pelo seu amor para conosco. Ele nos amou primeiro. Deixa eu correr aqui. A outra bem-aventurança, no verso de número 9, é: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu fui pesquisar essa palavra pacificador, irmãos, no nosso dicionário. Pacificador é aquele que trabalha para promover a paz entre as pessoas. E o contrário de pacificador, irmãos, é desordeiro, brigador, rixador, espancador, desarmonizador, desconcertador, desinquietador, arruaceiro, briguento, provocador, fomentador, conflituoso, combatente, perturbador, agressivo, violento. Contrário de pacificador. Será que no nosso meio existem pessoas agressivas? Violentas? Fomentadores? Será que nasceu de novo? Será que é pobre de espírito mesmo, irmãos? Será que é manso? O crente, irmãos, quando ele é afrontado, e ele vai ser afrontado, o mundo nos odeia, por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Ele, quando é afrontado, ele não fica como esses apóstolos que vai na televisão: eu vou colocar o teu nome no meu joelho, Jeová vai mandar um raio sobre a sua cabeça, seu miserável. Você pensa que está falando com quem? Eu sou apóstolo. Ele é pacificador. Ele vai orar. Lá no seu quarto, ele fecha a porta, fica calado. Ele vai orar: Senhor, me dê graça. Me ajuda, Senhor, a ser pacífico. Irmãos, eu trabalhei com um rapaz, pensa, irmãos, na dificuldade de trabalhar com ele. Pensa num rapaz difícil, irmãos. As pessoas tinham dificuldade de trabalhar com ele, tinha um gênero muito forte e tal, Irmãos, tinha dia que eu chegava em casa, eu pegava a Bíblia, deixa eu ler aqui 1 Timóteo. Aquela palavra ia falando comigo: oh meu Deus, me dá paciência. Ajuda-me, Senhor. Você começa ali pedir ajuda, socorro, para o Espírito Santo te ajudar, porque a sua vontade, irmãos, é pegar numa espada e
e fazer aquilo que não pode fazer, né? Porque nós somos maus. O homem é mau. Mas quem nasce de novo, ele é pacífico. E graças a Deus, irmãos, que eu trabalhei com ele, e foi a melhor pessoa que eu trabalhei depois. Então eu entendi, ele me entendeu, a gente ali trabalhou juntos, graças a Deus, né? Colocaram até um nome, um apelido, né? Porque chão de fábrica é assim, né? Era o Timão e o Pumba, né? O magrinho, o gordinho. E graças a Deus ele é meu amigo até hoje, irmãos. Graças a Deus. E para encerrar aqui, a última bem-aventurança se encontra no verso de número 10 e 12. 10, do 11 ao 12. Diz assim, ó, bem-aventurados perseguidos, por causa da justiça, por causa de Jesus, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Olha aí, alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A perseguição, irmãos, faz parte da caminhada cristã. Faz parte. Talvez nós lemos aqui esse texto, e no país que nós vivemos, que é um país laico, né, estado laico e tal, a gente passa desapercebido esse texto aqui. Para nós, mas os nossos irmãos que vivem lá no Afeganistão, irmãos, esse versículo, irmãos, é um bálsamo ao coração deles. Os nossos irmãos da China, ao ouvir esta palavra, feliz são vocês, porque são perseguidos por minha causa. É um bálsamo. Talvez você esteja sendo perseguido no seu trabalho, talvez o seu chefe está te perseguindo, talvez alguém da sua própria família esteja perseguindo você, mas feliz é você. Será recompensado no céu, receberá um presente da parte de Deus no céu, não é aqui não. O seu presente que você vai receber se encontra lá no céu. E você sabe por que o crente ele é perseguido? Porque a perseguição é um sinal de autenticidade. No dia que o mundo parar de perseguir a igreja, irmãos, liga o sinal amarelo. É que a igreja ficou tão parecida com o mundo, que já não há mais diferença. Por isso que Jesus disse, olha, perseguiram os profetas. Perseguiram a mim. Perseguiram a igreja primitiva, não vão perseguir vocês. Chamaram-me de Belzebu. Mas bem-aventurados são vocês. Não desista, minha irmã, não desista, meu irmão. Não pare. Porque certamente, irmãos, os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. Então que Deus abençoe os irmãos. Continuemos, somos felizes. Eu estou saindo daqui, irmãos, com um sorriso, ó, na orelha.